Primeiro quero, dizer bom dia. Bom dia para quem já está aqui conectado comigo. Aqui é Priscila Concimal, sou nutricionista, sou especialista em diabetes. E o tema da live de hoje vai ser sobre alimentos ideais para o controle do diabetes. Que aqui eu vou trazer assim bastante, assim, trazer assim de fato assim, ó, os alimentos assim que devem ser incluídos assim diariamente para proporcionar assim um melhor controle do diabetes. Então, e envolvendo assim os alimentos ideais, eu vou falar assim principalmente dos alimentos que são ricos em fibras. E agora eu vou estar explicando aqui um pouquinho mais sobre essa questão. As fibras, o que elas são? As fibras, elas fazem parte, dos vegetais, que são derivados dos carboidratos, dos alimentos que vêm da terra, e a fibra é uma parte que tem no alimento que ela não é digerida pelo nosso corpo, O nosso corpo, ele vai, a gente vai, por exemplo, comer uma maçã com casca. A gente vai comer aquela maçã com casca, mas aquela parte da fibra que tem nela, nosso corpo ele não vai, fazer energia. Nosso corpo ele não vai conseguir processar, não vai conseguir quebrar aquela fibra. Então, por isso que as fibras elas são bem importantes para ter o melhor funcionamento assim do intestino. E outra que não vai ter caloria, vai só proporcionar assim coisa boa para o nosso corpo, a parte que não é digerida, pelo nosso corpo. Mas ela serve de alimento para as nossas células do nosso intestino. Então, por isso que é muito importante ter o consumo das fibras na alimentação. E outra que as fibras ela também vão ajudar a diminuir a absorção do colesterol que vem da alimentação, então acaba ajudando também nesse processo e também acaba ajudando para prevenir o diabetes, pessoas que têm diabetes ajuda a controlar melhor a glicemia, previne também constipação, tem pessoas que têm problemas de ir aos pés todos os dias, é uma briga para ir no banheiro, então as fibras elas têm esse poder também de estar ajudando. E também ajuda a proteger diversos tipos de câncer, também principalmente do câncer de colo, do intestino. Tem muitas pessoas que cada vez mais está aumentando os números, é muito assustador isso, que cada vez mais tem pessoas que têm problemas de câncer, e inclusive no intestino, devido a uma alimentação pobre em fibras. Bom, então assim, a fibra ela é essencial, não precisa estar na alimentação, e vai exigir assim um maior tempo de mastigação, mas ela vai te ajudar ali a ter uma melhor saciedade, vai te promover assim o esvaziamento gástrico, quando a gente come algum alimento que tem rico em fibra, aqui no nosso estômago a gente vai sentir, mais satisfeito, vai sentir assim talvez assim até mais estufado, mas é uma sensação assim normal, não é de algo exageradamente ruim, é uma sensação boa, porque tu vai te sentir ali mais satisfeito e tu vai estar consumindo alimentos bons. E esse processo de ter um esvaziamento assim gástrico mais devagar, porque ali a fibra ela vai se expandir no nosso estômago, isso vai ajudar com que o açúcar, dos alimentos que a gente comeu naquela refeição, junto com a fibra, aquele açúcar então ele vai ser preso naquela fibra que vai ser liberado aquele açúcar de forma assim mais lenta na corrente sanguínea, o que vai proporcionar então um melhor controle da glicemia, porque não vai ser aquela explosão assim de açúcar na corrente sanguínea, vai ser assim, de uma forma mais lenta. E isso vai acabar ajudando até melhor funcionamento do pâncreas, porque daí ele não vai precisar trabalhar sob pressão, de cair um monte de açúcar no sangue e daí o pâncreas ter que ir lá jogar um monte de insulina. E isso acaba, ao longo do tempo, pode prejudicar o bom funcionamento do nosso corpo, porque uma hora o nosso pâncreas ele pode cansar. E daí por isso que tem pessoas que, inclusive diabéticos, que têm diabéticos tipo 2, eles têm problemas de não ter mais a produção em quantidade certa, porque o pâncreas ele cansou, afinal de contas ele trabalhou sob pressão, e então essa pessoa tem que administrar a insulina, porque daí o corpo não está conseguindo produzir da forma certa. Então por isso que é bem importante ter esse olhar assim de ter as fibras na alimentação. E as fibras elas vão se dividir em dois tipos, Tem os tipos solúveis e insolúveis. Solúveis quer dizer que são solúveis em água, que em contato com a água elas vão formar um gel, vão se expandir, que daí por isso que vai gerar aquela sensação de saciedade, assim, mais prolongada, e vai segurar aquele açúcar que está no alimento para ser jogado na corrente sanguínea.
As fibras solúveis, então, elas vão formar esse gel, né, a capacidade de fazer um gel no nosso corpo, que daí no nosso trato gastrointestinal, que elas vão se dissolver ali na água e ali vai fazer com que a liberação do açúcar da alimentação seja de forma assim mais lenta, né, que vai atrasar o ritmo de liberação do açúcar do estômago, né, para depois ser processado e jogado na corrente sanguínea a energia que vem dos alimentos na forma de glicose. E essa fibra, a fibra solúvel, né, eu já falei aqui no início, ela não é digerida pelo nosso corpo, né, mas a fibra ela é muito importante para servir de alimento para as nossas células do intestino, porque no nosso intestino a gente tem ali diversas bactérias, tem bactérias que são boas, né, que nos protegem, fortalecem o nosso sistema imunológico, nos previnem de gripes, resfriados, também processos inflamatórios, alergênicos, e ter assim, uma melhor assim, alimentação para esse tipo de bactéria vai te favorecer em todos os aspectos da tua saúde. Mas também a gente tem umas bactérias que são ruins, então por isso que é muito importante alimentar as bactérias boas. E as fibras solúveis, elas são ótimos alimentos para esse tipo de bactérias boas, então vai acabar favorecendo uma melhor, né, alimentação para a saúde do teu intestino. E é muito importante, saúde do intestino tem tudo a ver com o controle do diabetes, inclusive controle de outros tipos de doenças. Então, o intestino ele tem que ser levado em consideração, sim, no controle do diabetes, assim como de outras doenças, é super importante. E falando assim das fibras, né? A gente tem vários tipos, né? Por exemplo, tem uns nomes assim esquisitos, mas vou falar aqui só para ter uma noção, assim. Por exemplo, a gente tem tipo de fibra que é a pectina, que a gente vai encontrar nas frutas, nas hortaliças, nas batatas, né? Batata yacon, batata, né, doce. Também a gente vai encontrar as gomas, que será alfarroba, que é parecido com cacau, tem um sabor assim bem semelhante. Também psyllium, que depois eu vou estar falando bastante sobre o psyllium, que é um alimento super interessante que ajuda no controle do diabetes. Também nós temos a agar-agar, que é uma alga, que ela é utilizada como até substituição assim para fazer mousse, gelatina, flan, de uma forma assim mais saudável. Também a gente tem a chicória, né, alho, cebola, banana verde, né, a biomassa de banana verde, também a abobrinha. Então, são esses tipos de alimentos que eu estou falando aqui, são as fibras solúveis. Então, ou seja, alimentos que são ricos em fibras solúveis, eles vão ajudar a ter uma melhor oscilação brusca na glicemia. E isso vai ajudar, então, a ter uma melhor liberação da insulina, que não seja, assim, de uma forma tão ajata, que seja de uma forma, assim, mais normal mesmo, mais tranquila. E a liberação do açúcar presente no alimento vai ser liberada, então, de forma mais lenta, porque a fibra, ela vai segurar aquele açúcar para não ser jogado direto na corrente sanguínea. Por isso que é muito importante o consumo de fibras. E também a gente tem outro tipo de fibras que seriam as insolúveis, que seriam a casca dos alimentos, né? Também os folhosos têm bastante quantidade de fibras insolúveis. Mas assim, as fibras que têm mais impacto na glicemia seriam as fibras solúveis, que seriam as que têm assim uma melhor, assim, as que fazem gel, que segurar mais o açúcar na corrente sanguínea e vão fazer com que o controle do diabetes seja assim de uma forma mais específica, assim, mais direta. E eu quero falar assim de uma farinha que ela é super interessante, que ela se chama psyllium. Muitas pessoas não conhecem, mas ela é uma farinha que ela é riquíssima em fibras solúveis, que tu coloca assim numa quantidade de água, coloca uma colher, deixa ali paradinho um pouquinho, e em seguida vai virar um gel. E essa fibra, ela tem sido assim associada, né, tem sido bastante assim estudada em relação a reduzir a glicose, né, pós-prandial, que seria após uma refeição. E essa capacidade dela estar reduzindo seria o fato dela ter grandes quantidades de fibras solúveis. Então, por isso que é muito interessante assim ter o psyllium em casa para colocar em preparações. E isso vai te ajudar assim, a ter um melhor controle do diabetes também. E outra que também o psyllium ele foi associado a diminuir o índice glicêmico das preparações, né? Por exemplo, preparações que tinham, né, vários estudos apontaram que preparações que tinham grande quantidade de carboidratos presentes,
Daí com a adição do psyllium, daí diminuiu o índice glicêmico, que o índice glicêmico ele acaba sendo aquela quantidade de açúcar livre, né, que tem naquele alimento, junto com a quantidade de fibra solúvel e gordura, né, que acaba sendo o impacto que vai gerar de açúcar no sangue, de forma mais lenta, mais rápida. Isso vai ser, né, o que vai dizer. E a fibra solúvel ela é uma das principais determinantes para segurar esse índice glicêmico. Que alimentos que têm menor baixo, né, que têm o índice glicêmico mais baixo, vão ser os alimentos que vão ser mais benéficos, né, para o controle do diabetes, enquanto que os que têm índice glicêmico alto, né, por exemplo, doce, açúcar, pão branco, são alimentos que são ricos em índice glicêmico, eles vão levar muito mais rapidamente, né, o açúcar para o sangue. Então, alimentos que são baixos em índice glicêmico, eles vão favorecer o melhor controle, né, da glicemia. Então, aqui o psyllium, ele foi associado a ter uma melhor, né, diminuição desse índice glicêmico, que favoreceu, então, o melhor controle. E o psyllium, ele também tem a capacidade de reduzir a absorção de colesterol que vem da alimentação. Que uma parte, né, do colesterol a gente produz, né, de forma endógena, né, nos corpos ele produz, e outra parte, né, vem da alimentação. E esse colesterol que vem da alimentação, né, o psyllium ele consegue reduzir a absorção. E assim, sobre o consumo, né, do psyllium, o ideal é que não passe de 15 gramas por dia. Né? Dá para assim, ser interessante começar a utilizar 5 gramas, que seria uma colher de chá de psyllium por dia, colocar assim por cima de refeições que tem grande quantidade de carboidrato, por exemplo, na refeição do almoço. Polvilhar é uma farinha, assim, parece um farelo de aveia, só que é bem mais fininho. Daí polvilhar assim uma colherzinha de chá por cima do arroz, do feijão, por exemplo. E não tem gosto, não tem nenhuma alteração assim na comida e vai ajudar a ter um melhor controle assim, né, daquela refeição para ser uma forma assim mais controlada daquela refeição. Por exemplo, refeições que tu nota assim que aumentando muito a minha glicemia, né, que o certo é verificar, né, fazer a verificação da glicose em 1 a 2 horas. O valor assim, a glicose assim meta que deveria seria de até 140, né? No máximo 180, né, após uma refeição. E sempre é bom prezar pelo 140, que dê o valor assim mais, né, ideal possível. E diminuir então né, a quantidade de açúcar dessa refeição que tu nota que, né, tá levando muito, então vai te ajudar a ter um melhor controle na glicemia, né, diário, e isso vai refletir a longo prazo. E também que também dá para fazer colocar, né, essa fibra para fazer outras preparações, né? Por exemplo, fazer uma vitamina, que daí colocar um leite, daí colocar um abacate, colocar uma banana junto, sei lá. Dá para te inventar preparações e colocar junto um pouquinho. E daí tu vai aumentar ainda mais o aporte de fibras na refeição. E só uma coisa assim que é muito importante de dizer é que o psyllium ele tem que ser consumido junto com água. Não adianta nada pensar assim, eu vou comer um monte de fibra e não vou tomar água. É muito importante ter o consumo de água certo, porque é só assim que o efeito, né, vai ser, né, de fato, vai acontecer. Porque tem pessoas, né, já teve casos na literatura que pessoas que consumiram o psyllium, e daí o que aconteceu? Elas não tomaram água na quantidade certa, e daí acabou que trancando, né, elas tiveram uma constipação, né, bem grande, e isso acabou prejudicando, imagina, daí tu quer ajudar uma coisa e piora a outra. Então, por isso que é muito importante ter, né, a associação do consumo adequado, né, de água. A quantidade certa de água seria, né, de tu ter ali, a quantidade do teu peso vezes 35 ml, daí fazer esse cálculo. E daí essa seria a quantidade, assim, certa para te tomar água. E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. E assim, ó, falando ainda aqui do psyllium, eu, antes de estar trabalhando 100% no meu programa online, que é o Descomplicando DM2, que é um programa fechado, onde eu passo ali as orientações com receitas exclusivas e meu suporte para os meus alunos, que são diabéticos tipo 2, eu antes tinha uma empresa, e essa empresa eu comercializava bolos, que eram integrais, que não tinham aditivos, não tinham corantes, conservantes, aqui na minha cidade. E daí eu queria aumentar o aporte de fibras nesses alimentos, nesses bolos. E daí foi que eu peguei e coloquei
o psyllium, uma colher de sopa para cada, né, cada receita, cada bolo tinha uma colher de sopa de psyllium, que assim aumentava o aporte de fibras naquele bolo. E outra que também acaba, né, por aumentar mais o aporte de fibras, o psyllium tem uma característica muito interessante para preparações assim, bolo, pães, que ele deixa assim um aspecto assim de bolo fofinho, pão fofinho. Então é muito interessante assim para, né, tem receitas que são integrais, que é aquela coisa naquela não é um bolo fofo, é uma coisa dura, então acaba sendo até, né, sem graça de comer. Então o psyllium ele pode ter deixar esse aspecto assim mais fofinho o bolo. Então, isso é uma coisa que eu fazia na minha empresa. E isso acabava deixando assim um aspecto mais interessante do bolo, né? Por ser integral, então geralmente é mais durinho, mais soladinho. E a farinha de psyllium ajudava bastante. Eu colocava uma colher de sopa por bolo e funcionava super bem. Esse é um segredinho que eu compartilhei agora aqui com vocês. Mas, assim, deixava um aspecto bem bom e é interessante. E outra forma, assim, também de estar utilizando o Tompsili, né? Além de colocar nas refeições, né? Daria para fazer, assim, biscoito, em pães. Daí tu tá colocando. E o lugar de compra do Psyllium, tu vai encontrar, vai ser em lojas de produtos naturais. Eu compro geralmente na loja de produtos naturais. Também tem na venda na internet. O valor dele, em média, assim, é de 50 a 100 reais. Mas a quantidade que eu compro seria de 100 gramas, no máximo 200, porque afinal de contas é bem pouquinho que se usa por dia. Então acaba sendo que uma compra que rende. Então acaba valendo a pena. Então, assim, outros alimentos que agora são ricos em fibras solúveis que eu vou estar falando agora. A gente vai encontrar muitas fibras solúveis, vai ser nos alimentos que são do tipo grão, né, sementes, por exemplo, semente de chia. Semente de chia é um poderoso alimento que, né, tem ômega 3, né, anti-inflamatório, ajuda, né, nos processos inflamatórios que a gente tem no corpo, né, tem antioxidantes, né, tem fontes ali de vitamina E também, cálcio, magnésio, zinco, então acaba sendo uma opção assim, bem interessante de ser consumida. A linhaça também tem grande quantidade de ômega 3 também, que é outro anti-inflamatório, né, natural. E a gente tem que ter esses alimentos junto na alimentação diária. Né? Por exemplo, a semente de chia e linhaça. Onde é que a gente pode estar utilizando? Colocar por cima de uma fruta, por exemplo, no café da manhã. Vai consumir ali uma fatia de mamão, colocar por cima ali, polvilhar por cima. Aquela chia, uma colherzinha de sobremesa de chia, assim, não dá pra botar muito, porque senão vai esparramar. E vai aumentar ali o aporte de fibras daquela refeição e tu vai estimular então uma liberação mais lenta do açúcar do mamão para tua corrente sanguínea, então vai estimular assim, um melhor controle da glicemia. Também outro alimento que ele é rico em fibra solúvel seria a aveia, um alimento super barato e ele é super rico nutricionalmente. Ele tem presente um esqueci o nome, um antioxidante que se chama beta-glucana, que ele acaba ajudando até na redução assim do colesterol também. Então outro que é interessante. Também o ideal assim para ser consumido da aveia seria em flocos grossos ou em farelo. A farinha de aveia é uma boa opção também, melhor do que a branca, mas todos os alimentos que, por mais que eles sejam assim naturais, quanto mais processamento, maior vai ser o impacto na glicemia. Então, por isso que é bem importante ter assim o consumo de alimentos que são mais assim naturais, assim, menos processados, né? Farelo de aveia, né? Aveia em flocos seria uma melhor opção do que a farinha de aveia. Outro alimento também que é interessante seria a quinoa em flocos, amaranto em flocos. Também eles são ricos em fibras solúveis que ajudam a ter essa formação de gel no nosso, né, no trato gastrointestinal, vai ajudar uma liberação mais lenta do açúcar. E agora falando das frutas. Nós temos vários tipos de frutas que têm grande quantidade de fibra solúvel e as frutas são sempre estão me perguntando, fruta pode consumir quem é diabético? Frutas elas podem ser consumidas sim, inclusive tem uma live que eu fiz já, tem aqui disponível no Facebook, também tem no meu canal no YouTube. As frutas elas podem ser consumidas sim, tem a questão de ter uma moderação e eu sempre falo que é importante ter o consumo junto com fibras, que daí tu vai atrasar ainda mais a liberação do açúcar para a corrente sanguínea daquela fruta, o açúcar que tem nela. A fruta por si só ela tem fibra. E agora é isso que vou estar falando agora. Por exemplo, as frutas que são ricas em fibras solúveis seria, por exemplo, a maçã,
Quanto mais assim, né, sem sinais de madura, melhor. Quanto mais madura, ela vai levar mais a glicemia. Então, por isso que é bem importante ter assim o consumo da banana que não seja tão madura, que daí vai te favorecer mais fibras solúveis. Que se ela tiver mais madura, ela vai ter menos fibras solúveis, que ela vai estar no processo de maturação e vai ter uma quantidade maior de açúcar presente na fruta. Então, é bem importante, né, sempre ter esse olhar assim crítico. Quando for comprar banana, compra as que tem assim um cabinho verdinho na ponta, que daí vai ser uma melhor forma. Também, outro alimento que é super interessante seria o abacate. O abacate ele tem grande quantidade de fibra solúvel e pelo fato de ter grande quantidade de fibra, que acontece que quando tu come abacate, tu sente uma saciedade gigante. Então isso vai ajudar a ter assim um melhor controle na tua glicemia. E outra que tu vai comer e tu vai se sentir satisfeito. Vai ser um lanche, por exemplo, pode ser um lanchinho para ti no meio da manhã ou na tarde, que tu vai gerar ali uma saciedade gigante e depois, né, tu vai conseguir ir para a próxima refeição, né, mais tranquilo. Outra fruta que sim é super interessante seria o morango. O morango ele tem pouquíssimo carboidrato, ele tem também grande quantidade de fibra, então acaba sendo uma boa opção também para ser consumida assim diariamente, colocar, né, uns pedacinhos, né, no café da manhã ou deixar para comer de lanche da manhã, uns moranguinhos, então dá para ser uma boa opção também para ser consumida, colocar junto alguma farinha, né, de linhaça, colocar junto, dá para ser também uma outra opção. A cereja também é outro alimento que tem grande quantidade de fibra solúvel. A mexerica, né, aqui no sul a gente chama de bergamota, mas também em outros lugares é conhecido como mexerica. Ela também tem grandes quantidades de fibras insolúveis, né, principalmente aquelas partezinhas branquinhas que ela tem. E a laranja também é outra que é fonte de fibra solúvel. É importante ter o consumo da laranja com aquela partezinha branca junto, que ali tu vai aumentar ainda mais a quantidade de fibra presente, então vai atrasar ainda mais a liberação do açúcar para a corrente sanguínea. Lembrando que fruta que eu tô falando é consumir in natura, não é consumir do suco, que o suco, se tu for consumir, vai levar muito a glicemia. Então, sempre que quando falar fruta, é fruta in natura, é só cortar e comer, não é fazer suco. Outra fruta também que ela é bem interessante seria o pêssego, a pera, que elas também têm grande quantidade de fibra solúvel. E se for associado o consumo com a casca, daí tu vai aumentar ainda mais, né, o aporte de fibra, então vai atrasar ainda mais a liberação do açúcar para a corrente sanguínea. Então vai ser uma melhor opção. Deixa eu ver aqui agora o próximo grupo que eu separei. O grupo é das hortaliças. As hortaliças a gente vai encontrar ali. Vai ser cenoura, repolho, também a gente vai encontrar o brócolis, a couve-flor, também a couve, o espinafre, a abobrinha italiana, o nabo, a batata doce, o almeirão, aspargo, alho poró, alface. Aqui também poderia ser encaixado aqui também a macaxeira, né, aipim, mandioca, que também tem grandes quantidades de fibra solúvel, que aí é que tá a diferença da batata doce para a batata inglesa. A batata doce ela tem grandes quantidades de fibras insolúveis, enquanto que a batata inglesa não tem. Então por isso que tem essa diferença de elevar mais a glicemia uma batata do que outra. Então por isso que é bem interessante ter o consumo de batata doce e não a da batata inglesa, porque a batata doce vai melhorar assim uma melhor, né, liberação do açúcar, né, vai ser de uma forma assim, mais lenta devido à presença das fibras solúveis. Então elas vão proteger assim, de ter aquela liberação a jato de açúcar para a corrente sanguínea e não vai ser preciso que o pâncreas, né, libere um monte de insulina para baixar aquele açúcar. Bom, um outro grupo aqui que eu quero falar são das leguminosas. A gente vai encontrar grandes quantidades de fibras insolúveis, de fibras solúveis, né, nos feijões. Todos os tipos eles vão ter grandes quantidades de fibras solúveis. Também a gente vai encontrar na lentilha, no grão de bico, na ervilha, que são alimentos que eles não devem ser evitados por quem tem diabetes, porque esses tipos de alimentos eles vão ajudar bastante, né, a ter um melhor controle da glicemia naquela refeição. E daí vai ser uma liberação assim mais lenta. Claro que o excesso, o consumo, né, nunca vai ser o certo a fazer.
Não é uma quantidade pequena, consumir em moderação, tu vai estimular um melhor controle da tua glicemia. Agora, se tu comer um monte, sempre vai dar algum reflexo. Então, sempre tem que levar também em consideração a quantidade que tu for consumir em equilíbrio. E o consumo de fibras ele é super importante, né, para o controle do diabetes. Inclusive, eu estava lendo ontem um artigo científico que ele avaliou 63 pacientes que tinham, né, diabetes, avaliaram por 4 semanas, e metade do grupo recebeu uma dieta rica em fibras solúveis, enquanto que o outro grupo recebeu uma dieta pobre em fibras solúveis. E no final do estudo, o grupo que recebeu mais fibras solúveis foi o grupo que teve uma melhor controle do diabetes, teve uma significativa redução da glicose diária, que isso refletiu também depois no controle no diminuição dos valores da hemoglobina glicada, né, que refletiu no bom controle geral do diabetes. E isso acabou, né, ajudando a ter um melhor controle a longo prazo. Então, por isso que é muito importante ter o consumo de fibras, né, principalmente as solúveis, essas que eu falei aqui, que daí vai fazer com que o pâncreas não precise trabalhar sob pressão, vai ser de uma forma mais natural possível. Bom, então eu vou encerrando aqui a transmissão ao vivo. E segunda-feira, daí às 8 horas da noite, daí eu volto aqui com outro tema sobre alimentação no diabetes, para descomplicarmos juntos o diabetes tipo 2. Então nos vemos na segunda-feira e até mais. Eu desejo um bom dia para vocês, fiquem com Deus, fiquei muito feliz aqui de ter vocês junto aqui comigo.